Pastor Deiró, é uma honra tê-lo aqui, que Deus abençoe. A nossa igreja é uma igreja humilde, uma igreja simples, estamos começando, temos pastores batalhadores que estão vivendo pela fé, e já são sobreviventes dessa Covid, porque tiveram suas igrejas alugadas, pagando cadeiras, pagando som, e aí veio a pandemia. Estamos num tempo de transição, pastor, e o Senhor aqui tem sido para nós um bálsamo e uma cura para a nossa igreja. Eu tenho certeza que, conhecendo já o Senhor e aquilo que o Senhor ministra, eu tenho certeza que Deus lhe usará poderosamente em nome de Jesus. Estenda as mãos aqui para frente. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer pela vida do teu servo e pedir que o Senhor revista-o com a tua graça, o teu poder. Que o Senhor o abençoe agora, Pai, como o Senhor tem sempre usado, Pai, e usa-o para trazer as palavras de vida eterna aqui para a Igreja Família Global. No nome de Jesus, nós assim agradecemos, Senhor, pelo privilégio de tê-lo aqui. Como é importante para nós, um quilate espiritual como o dele, estar aqui, e nós temos gratidão no nosso coração pela vida dele também. No nome de Jesus nós assim pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. As palmas aplaudem o Senhor Jesus pela vida do pastor. Deus abençoe. Posso tirar isso aqui, pastor? A igreja é sua. Louvado seja Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu inicialmente quero louvar a Deus pela honra e o privilégio de estar com os irmãos hoje aqui. Louvar a Deus de forma muito especial pela vida preciosa e abençoadora do pastor Rinaldi. Um homem de Deus, digno, honrado, cheio do Espírito Santo, sal de Deus e luz de Deus, onde tem chegado. Eu quero trazer saudação da nossa capelinha onde servimos ao Senhor, com homens nobres, abençoados, como alguns desses que aqui estão, e dizer aos irmãos que hoje eu fui muito edificado, muito abençoado. Eu quero externar minha gratidão a Deus pela vida preciosa do pastor Lincoln, instrumento de Deus que nos abençoou de forma especial nesta manhã. E hoje, numa sexta-feira de manhã, ver esse tantão de gente aqui é coisa de Deus. Que Deus abençoe. Eu quero pedir licença para vocês para louvar a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. Vocês são pedagógicos. Vocês são pedagógicos. Devo dizer com responsabilidade que não tenho tamanha envergadura como o servo de Deus que me antecedeu, o pastor Lincoln Marcos. Sou um pastor que sirvo a Deus. Estou servindo ao Senhor Jesus há 54 anos. Em dezembro, se Deus quiser, fará 55. Sempre na mesma igreja, onde procuro, de alguma forma. Bom, não me deixa acontecer um negócio desse justo agora, irmão, senão... Acabou a gasolina. Acabou a gasolina. Sirvo ao Senhor com meus irmãos ali, onde procuro de alguma forma ser útil para a igreja. Quando o pastor Rinaldi falou comigo e me colocou o tema, eu fiquei buscando entender o propósito de Deus, e o Espírito do Senhor me deixou até perto de 3 horas da manhã
escrevendo aquilo que quero trazer aos irmãos em alguns minutos. Eu preciso consultar o pastor até que hora eu posso ir. Não, me dá um número aí que é para eu não exceder. Eu não vou passar nem um minuto dele. 50 minutos. Então, estamos falando em meio-dia e 10, pode ser? Vocês suportam? O pastor disse meio-dia e 20, vai me ajudar bastante. Vocês dão conta? Legal. Para tanto, eu peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de Gênesis. O capítulo é o número 3. E quero com os irmãos ler os versos 22, 23 e 24. Livro do Gênesis, capítulo número 3, versos 22, 23 e 24, onde lemos: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Amém? Podemos tomar assento. Pastor Rinaldi, gratidão, louvor a Deus pela sua vida. Meu povo é o seu povo. Minha gente é a sua gente. Grande parte da população mundial acha que isto que estamos fazendo aqui hoje pela manhã é algo fora da moda, é obsoleto. Alguns chegam a dizer que é ridículo. Eles voltaram as costas para Deus, para a palavra de Deus, para a fé, para o anseio da presença do Espírito Santo em suas vidas, porque eles entendiam que Deus é irrelevante. O texto que lemos é a maior das revelações da misericórdia de Deus. Nada seríamos sem a misericórdia do Senhor. É a misericórdia do Senhor a causa de não sermos destruídos. Um dia, Deus colocou uma barreira intransponível no caminho que leva à árvore da vida. E esta sentença é a maior das revelações da misericórdia de Deus. João revela no final da Bíblia que esta é a promessa que ele nos fez. A promessa, não uma das, é a promessa. A promessa que ele nos fez é a vida eterna. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ela está acima e maior do que qualquer outra. É por causa dela que todas as outras existem. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Mas se o homem come da árvore da vida em pecado, viveria em pecado eternamente. Por isso ele barrou o caminho para resolver o problema do pecado. E resolvido o problema do pecado, o caminho estará aberto novamente. O homem não tem nada a dizer sobre os problemas da humanidade, porque eles não conseguem resolver. A
resposta para toda a vida humana, seja antiga ou moderna, está neste capítulo 3 do livro do Gênesis. Ninguém entende a Bíblia se não entender o capítulo 3 de Gênesis. Ninguém consegue um roteiro espiritual saudável sem entender o capítulo 3 do livro de Gênesis. Não se pode compreender o mundo moderno e os problemas do mundo sem isto. Aqui está a chave para entender toda a história humana. Os avanços nos orgulham, é verdade. Educação, ciência, conhecimento, muitas coisas boas, maravilhosas foram alcançadas por todos nós. O homem inventou o avião, chegou à Lua. A sonda Voyager, em 1977 foi lançada, e em 1999, segundo dito pela NASA, mostrou um mapa desta nossa galáxia, ou aliás, desse nosso sistema solar, neste ponto da nossa galáxia. Um robô foi levado a Marte, e ao som de uma música brasileira, ele fez as primeiras imagens de lá ao vivo. O século XX foi muito produtivo de todas as formas. Avanços tecnológicos, avanço cultural. Foi também o século de maiores problemas da história humana, no que tange a fase relacional. Nós avançamos em educação, em cultura, em conhecimento, em façanhas tecnológicas de toda ordem. Então surge a pergunta: por que o mundo está como está? Porque o mundo vive este caos. A pregação do Evangelho e o propósito da fé, o propósito da igreja é exortar as pessoas a enfrentarem os fatos da vida. Mas para isto é necessário que se conheça o nascedouro do problema. O mundo vive em inquietação. Quanto dinheiro se gasta em tranquilizantes para as pessoas dormirem? Quanto dinheiro se gasta para que as pessoas tenham um entretenimento, porque a vida é muito complicada? Pensadores ficam ansiosos apenas de pensarem nas dificuldades da própria vida. Cientistas se perdem ao tempo que as preocupações também se avolumam. O medo da poluição mundial, o medo do rompimento de camada de ozônio, o medo da falta de comida. Vocês devem se lembrar, na Copa do Mundo de 1970, 90 milhões em ação para frente Brasil, salve a seleção. 50 anos depois, o Brasil tem 210 milhões de pessoas, muito mais do que dobrou, 133% a mais em 50 anos. Estima-se que em 15 anos dobramos outra vez. Falta comida. O Brasil, país onde vocês vivem, alimenta 1/5 da população do planeta. 1/5 da comida do mundo sai daqui. E nós usamos uma parte do nosso território para isto. Mas os homens estão preocupados porque para produzir mais comida precisa acabar com floresta. E acabando com floresta o clima muda. E acabando o clima, a produtividade cai. Acabou a produtividade, fome. Os homens estão preocupados porque falta recursos. O que fazer? Povos sofrem em todos os lugares. Enquanto isto, famílias próximas de nós sofrem
angústias na alma, dor na alma. Minha mulher serve a Deus ao meu lado e ela é psicóloga. E ela vê a angústia de almas de pessoas que você olha dizendo: este não tem problema, e quando estão ali fechado, se desabam, porque a estrutura emocional se tornou em frangalhos. O que está acontecendo com o mundo? Um sentimento de solidão. Eliot, um fantástico teólogo, dizia: homens solitários num mundo sem significado. Cidades abarrotadas, população em movimento com migrações o tempo todo. A velha camaradagem das pessoas acabou. Mora-se em condomínios onde um vizinho não sabe o nome do outro. Filhos que abandonam os pais. Pais que abandonam os filhos. E Jesus disse que os inimigos do homem serão os da própria casa. Igrejas que deixaram a comunhão, porque se envolveram em tantos problemas que não era mais possível a comunhão. Sociedades que abandonam a solidariedade. Consciência pesada. Pessoas nobres que dizem: onde eu errei? Pais que arrancam os cabelos ao verem os filhos se perdendo, dizendo: onde foi que eu errei? Maridos e mulheres que não se entendam e que se culpam mutuamente pelos rompimentos da sua história. Pessoas que se sentem culpadas. Propagandas que falam de cuidados, enquanto aqueles que propagam cuidados fazem piores do que aqueles a quem recomendam. Contendas, guerras que se avolumam. Um pensador chamado David George disse: estou surpreso. Eu era um pacifista, não acreditava na guerra, fiz o que pude para evitá-la, mas ela chegou. Mas esta então será a guerra para colocar fim a todas as guerras. Não deu certo. Wilson, presidente americano, visitando a Europa após a Primeira Guerra Mundial, disse: acredito que os homens estão entendendo agora que não é possível viver-se em guerra, portanto criaremos a Liga das Nações. Poucos anos depois veio a Segunda Guerra Mundial. Terminada a Segunda Guerra Mundial, organizou-se aquilo que nós chamamos de ONU. Disseram: nunca mais haverá guerra. De lá para cá, mais de 900 guerras já explodiram no mundo. O mundo está em polvorosa. E dentro do ser humano continuam as guerras maiores. Esta é a era dos conflitos pessoais. E qual é a resposta da igreja? Qual é a resposta de servos de Deus que se reúnem hoje aqui para a convenção global? Nós temos uma mensagem, nós temos uma palavra, nós apontamos uma solução. Não se pode ler jornais ou assistir à televisão sem perceber o caos em que o mundo vive. Quando o homem perdeu o paraíso, perdeu também a comunhão com Deus. Não pode haver comunhão com Deus
sem comunhão com os homens. E não pode haver comunhão com os homens sem comunhão com Deus. Primeiro livro de João, lá no final da Bíblia. Eu sou um pastor, só sou pastor. Arroz, feijão, café com leite. Primeiro livro de João, capítulo 1, verso 6, a Bíblia diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Olha aí para um colega, diga: você tem que me amar. A situação do mundo é resultado da perda do paraíso. Ansiedades. Nunca as pessoas foram tão ansiosas quanto hoje. Acorda-se pensando no que fará no outro dia, enquanto Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Há um poeta brasileiro que escreveu uma música cantada na voz de diversas pessoas, que diz: o que será do amanhã? Responda se quiser ou se puder. O que irá te acontecer? O meu destino será o que Deus quiser. A ansiedade tomou conta das pessoas. Provérbios capítulo 12, verso 25 diz assim: a ansiedade do coração abate o homem, ponto e vírgula, mas uma boa palavra o alegra. Você tem esta boa palavra? Olha aí para o seu colega, fala alguma coisa boa para ele aí. Mas há um sentimento de futilidade no mundo. Homens solitários num mundo sem significado. Pessoas trabalham, lutam, e alguns dizem: vale a pena tanto esforço. Pessoas de alta liderança perguntam: será que é possível confiar em alguém? Husman, um inglês, um poeta importante, dizia: eu, um estranho e amedrontado num mundo que eu não criei. Qual a explicação? O homem perdeu o paraíso. E no curso dos anos tem buscado voltar ao paraíso. Mas a misericórdia de Deus não permite. Porque se o homem tiver acesso à árvore da vida em pecado, viverá em pecado eternamente. O caminho foi fechado. Não há como passar. Não tem jeito. Então você olharia para mim nesta manhã e diria: o que vou fazer então, pastor? Há um caminho. Jesus Cristo é o caminho. O homem foi criado perfeito, inteligente. O ambiente era maravilhoso, a comida estava ao alcance da mão, como diz a Bíblia. Tudo era bom. Tudo que Deus faz é bom. Fez o homem e disse: é bom. Pecado fez uma bagunça. Havia harmonia, paz, concórdia. Havia abundância, inocência, perfeição. Eu sou pastor há alguns anos. Comecei a pastorear a igreja em 1985. De vez em quando eu digo para os irmãos que eu era mais feliz quando eu não sabia de um monte de coisa que eu sei hoje.
Pastor Rinaldo também era mais feliz quando ele não sabia um monte de coisa que ele sabe hoje. Havia uma perfeita boa-aventurança ou bem-aventurança. Não tinha influência do mal. As pessoas olhavam no olho. Felicidade. Deus idealizou o companheirismo. Proveu o homem de poder e comunhão. Mas o pecado arrebentou com a gente. Conversar com o diabo nunca é uma boa ideia. Ele lançou uma dúvida no coração. E se você começar a conversar com o inimigo a partir das dúvidas que ele lança, o próximo passo é duvidar da palavra de Deus. E duvidando da palavra de Deus, você vai duvidar de Deus. E ao duvidar de Deus, você vai desobedecer a Deus. E desobedecer a Deus não é uma boa ideia. O caminho foi fechado. Efésios capítulo 2, verso 1 diz que Ele nos vivificou estando nós ainda mortos em nossas ofensas e delitos e pecados, que no outro tempo nós andamos, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O mundo está como está, porque há um espírito que opera nos filhos da desobediência. Que coisa triste. Não é possível imaginar um paraíso com a natureza caída do pecado. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 20, a Bíblia diz: se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia o irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o irmão que vê, como é que pode dizer que ama a Deus que não vê? Olha aí para o colega de novo e diga: você tem que me amar. O homem deixou de entender que a coisa mais importante, mais magnífica, mais significativa é viver sintonizado com Deus. Na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 17, a Bíblia diz: quem pois tiver bens deste mundo, vendo o irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? O homem deixou de aceitar que é finito e limitado e começou a pensar que era igual a Deus, porque esta é a proposta de Satanás. Se você desobedecer a Deus, agora não é mais Deus quem diz o que é certo e que é errado. Agora é você quem diz o que é certo e que é errado. Meu corpo, minhas regras. Pago as minhas contas, não devo satisfação a ninguém. Eu mando, eu sou dono do meu nariz. E então o que Deus diz que é certo e é errado fica de lado, porque agora é você quem decide, e esta é a proposta de Satanás. Que você se entenda como Deus e você ache que você é Deus, porque este foi o maior dos problemas do ser humano. Se você desobedecer a Deus, você será como Deus. Você vai saber o bem e o mal. Deus ficou olhando, mas ninguém pega Deus de surpresa. Vai lá no livro de Pedro, final da Bíblia, capítulo 1, verso 20. Primeiro livro de Pedro, capítulo 1, verso 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Está falando de quê? Do sangue de Jesus. Veja o verso
18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Antes de existir paraíso, havia o sangue de Jesus. E antes da perda do paraíso, Deus já tinha um caminho preparado. Vire-se aí alguém e diga: você percebe agora a misericórdia de Deus? O homem que colocou o prazer na frente da verdade deixou a comunhão com Deus. Pessoas trocam um casamento de 30 anos por minutos de prazer. Famílias se arrebentam por causa de minutos de alegria. Enquanto isto, Deus está olhando e gritando: vem. Você está cansado disso? Você se sente sobrecarregado? Você se sente com um peso muito grande? Vem a mim, eu vou aliviar você. Eu vou colocar um jugo de parceria. Jugo não é um peso, jugo é uma distribuição de força. Tem um boi mais forte, um boi menos forte. Coloca-se o menos forte ao lado do mais forte. Coloca-se ali um trado que une os dois. E Jesus está dizendo: tome sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Você tem uma mensagem. O paraíso foi perdido, a porta foi fechada, mas Deus abriu um novo e vivo caminho através da carne de Jesus. Ele abriu-se por nós e Ele disse: quem entrar por mim salvar-se-á. Satanás insinuou que Deus é contra nós. E ele continua com a mesma estratégia, dizendo: você crê nessa doutrina aí? Você é como esse povo que fala uma língua que nem eles mesmos entendem. Deus não quer você feliz, Deus está... Não. Jesus te convida para aliviar as tuas dores. O mais patético é que o homem pode pensar que escapa de Deus. Mas em Gênesis 3:7 está escrito assim: onde você está, Adão? E a pergunta de Deus continua soando até hoje. Isaías 45:22 está escrito: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Um dia, o povo começou a ter problemas muito graves, e então umas cobras começaram a aparecer no meio do arraial de Israel, e um monte de gente sofreu, morreu muita gente. Então a turma foi conversar com o líder deles, e esse líder foi falar com Deus, e Deus deu uma orientação para ele: faz lá uma réplica desta cobra, faz ela de metal, coloca num poste, coloca esse poste bem alto, e quando alguma cobra morder alguém aí, essa pessoa vai olhar para aquela serpente de metal
e vai ficar vivo. Foi feito assim. Números capítulo 21, você encontra isso. Um dia Jesus está à noite num lugar e chega a ele um homem importante, cujo nome é Nicodemos. Nicodemos pergunta a Jesus coisas maravilhosas da eternidade para as quais ele não tinha resposta. Então Jesus diz para ele: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa esquisita! Aquela serpente de metal representava o que estava matando o povo. O que isto tem a ver com Jesus? João capítulo 3, versos 14, 15 e 16. Paulo responde: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, a fim de que ele destruísse o pecado na sua própria carne. Jesus assumiu a culpa das asneiras que nós viemos fazendo ao longo da nossa história. E mais do que isso, João escreve que ele morreu pelos pecados de todo mundo, não só de alguns, ele morreu pelos pecados de todo mundo. E se ele morreu pelos pecados de todo mundo, porque o mundo continua caótico, porque o mundo continua sem paz, é porque ele deu uma oportunidade. Se você quiser, eu mudo a sua história. Se você quiser, eu transformo o seu mundo. E se o seu mundo mudar, você vai mudar o mundo. Mas isso depende da volição da alma. Depende daquilo que o homem quer. E se o homem continua crendo em Satanás, como ele poderá alcançar o paraíso? Mas Jesus providenciou as coisas. Tom Paine, um pensador, disse que a causa do problema é a religião. E ele disse: livrem-se da religião. Isso é um folclore e fantasia. Desvencilhem-se disso, e vocês entrarão na idade da razão. Essa é a filosofia comunista. Ele disse: temos o poder de começar um mundo novamente. Não deu certo. Karl Marx, no século XIX, dizia: até agora os filósofos não fizeram nada a não ser explicar o mundo. A nós resta transformá-lo. Não deu certo. Todos esses filósofos foram grandes homens, mas simplesmente nos forneceram alguma descrição. Nós precisamos transformar o mundo, dizia Marx. Não deu certo. Russell dizia: nós queremos um mundo diferente, não histórias de pregadores, não hinos de coros. Queremos a razão, o entendimento. Queremos determinar o nosso caminho. Que os homens sejam lógicos. Não deu certo. O ser humano nunca pode voltar ao paraíso no pecado. Erich Fromm dizia: nós estamos trabalhando contra o relógio da sobrevivência, provavelmente para a destruição mundial ou nuclear, contra a destruição psicológica e ecológica, e é provável que o tempo que resta seja encurtado drasticamente.
Nós precisamos produzir uma sociedade sã ou vamos perecer? Está no livro dele chamado Ter e Ser, de 1976. O mundo procura o paraíso, mas não encontra. Mas a igreja tem uma mensagem. Você tem esta mensagem. A família global tem esta mensagem. Deus levantou vocês para proclamar esta mensagem. O mundo será abalado por esta mensagem. E a partir de vocês o Brasil será abalado por esta mensagem. Quando o pregador leva uma pessoa a pensar um pouco, lá na nossa igreja, um culto da semana, nós chamamos que é lugar de pensar. Diga aí, pensar não é pecado. Diga, pecado é não pensar. Lady Meadowar dizia, pelo menos estamos começando a perceber o pior. Nenhum artifício científico ou tecnológico sozinho vai melhorar a qualidade da vida. Por que nós não podemos reconquistar o paraíso? Gênesis 3:24 já lemos. Deus colocou uma barreira. Não há paraíso sem Deus. E eu preciso caminhar para o final. Voltar ao paraíso significa voltar à presença de Deus. E Deus tem um semblante tão puro que não se pode chegar na presença dele em pecado. Então, para voltar, precisa resolver este problema. Não há comunhão entre luz e trevas. Apocalipse diz que quando o homem vier a enxergar o pequeno lampejo da glória de Deus, eles vão gritar: montes caiam sobre nós, para nos esconder da face daquele que está no trono. A espada flamejante é a lei de Deus, a justiça de Deus, e não dá para passar por ela, é impossível passar por ela. Mas um dia Jesus passou por ela, e ele recebeu nele os castigos todos previstos nela. Deus enviou leis morais e os homens a abandonaram. Romanos capítulo 13, verso 10 diz que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, se Jesus resolveu o problema e nos ensinou a amar, então ele abre um caminho para retornar ao paraíso. A volta ao paraíso só é possível por causa de Jesus. Se quiser voltar ao paraíso, precisa satisfazer a santidade de Deus. Por isso a civilização fracassou. Governos e sistemas fracassaram. Educação, cultura e conhecimento fracassaram. Onde está a esperança? Se não é possível voltar até que a santidade de Deus seja satisfeita. Jesus fez isto. João capítulo número 10, Jesus disse: ninguém tem poder de tirar a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Eu tenho o poder de dar a minha vida, e eu tenho o poder de tornar a tomar a minha vida. Ponto e vírgula. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Qual mandamento?
de dar a vida. O que Jesus veio fazer aqui? Veio morrer. Pastor, Jesus veio morrer. Tudo que Jesus fez estava apontando para o que ele veio fazer. E o que ele veio fazer? Morrer. Alguém diria, mas isto é sinal de fraqueza. Deixe-me lembrar duas coisas. No jardim alguém vem prendê-lo. Jesus repreende e disse: se eu quisesse, eu oraria ao Pai e Ele me mandaria aqui 72 mil anjos. 12 legiões. Uma legião de 6 mil. 72 mil. Lembrem que um anjo sozinho, um só, matou 185 mil soldados da Síria. Um só. Multiplica isto por 72 mil e pensa no estrago que ia acontecer. Lembrem que a Bíblia diz que um anjo apaga a força do sol, que ele coloca anjos nos 4 cantos da terra para paralisarem o vento. E ele disse: se eu quisesse, eu pedia e o meu Pai me mandaria. Mas ele também disse para Pedro no dia que cortou a orelha do rapaz: eu não beberia o cálice que meu Pai me deu a beber? A gente só lembra da oração do Getsemane, dizendo: se possível passe de mim esse cálice. Mas a gente esquece que ele disse: eu não beberia o cálice que meu Pai me deu a beber? O que Jesus veio fazer aqui? Bate assim, ó. Diga: ele veio morrer por mim, porque a minha morte não era suficiente. Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Nenhuma pessoa capaz de chegar na beirada do paraíso dizendo: abre que eu quero chegar na árvore. Nenhuma pessoa. Mas ele veio aqui, ele morreu por nós. Ele estava programado para ir à cruz e o inimigo não queria, porque o inimigo sabe que o caminho é a redenção. E o inimigo tentou paralisá-lo, tentou pelas mãos de Herodes, quando ele era um garotinho ainda. Tentou pela mão de pessoas que quiseram jogá-lo do pináculo. Tentou pelas tentações. Pasmem, um dia Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para o Pedro e disse: bem-aventurado, feliz, bem-sucedido é você, porque foi Deus que te revelou isto. Mas no mesmo capítulo, não é em outro, é no mesmo capítulo, Jesus disse: eu estou indo para Jerusalém, eu vou morrer lá. Quem quiser vir após mim, pega a sua cruz e vem comigo. Fazer o quê? Vem morrer comigo. O Pedro olha para Jesus e disse: mestre, tem misericórdia de ti mesmo. Jesus olha para o Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. O mesmo que teve a revelação, Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Eu vim cumprir um objetivo. E ele foi. Ele chegou à cruz. Ele foi pendurado nela. Ele pediu água. Ele sofreu. Ele foi escarnecido, angustiado. Mas ao final da história ele gritou para o Pai: terminei o que vim fazer. Eu acabei o que vim fazer. E o que eu vim fazer? Eu vim morrer. Então está consumado. Está consumado. O preço da salvação do Deirota paga. O preço da salvação de vocês foi pago. O preço da nossa redenção foi satisfeito. Lembrem do capítulo 3 do livro de João, onde o Nicodemos
está ouvindo a historinha da serpente, e ele não consegue entender bem. Jesus disse: se eu te falo de coisas daqui você não entende, como é que eu vou fazer você entender as coisas da eternidade? Mas no dia que Jesus morreu, vai um cidadão e pede o corpo de Jesus. O nome dele é José, de uma regiãozinha chamada Arimateia. Ele está indo e uma pessoa se oferece para ir com ele. Quem é esta pessoa? Nicodemos, o mesmo do capítulo 3. E o Nicodemos vai, e quando ele está chegando e olha para Jesus, ele entendeu toda a mensagem. Ele está ali por causa de mim. Ele está ali para que eu volte a Deus. Ele está ali para que eu tenha a minha chance de voltar ao paraíso. Lembra que à direita de Jesus tinha um cidadão, à esquerda tinha outro cidadão. Os dois riram de Jesus. Não foi só um, não tem o bom ladrão e o mau ladrão. Os dois riram de Jesus. É assim que o Evangelho diz. Mas um deles se arrependeu e disse: Senhor, o Senhor pode lembrar de mim? E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você pode voltar, e você pode dizer para o mundo que eles podem voltar, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho que conduz à salvação. Ele disse: quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Bom, o que dizer então da espada flamejante? Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Bom, o tempo passa. João está numa ilhazinha. E nesta ilhazinha, ele recebe visões do céu. E veja o que ele escreve no capítulo 21 do livro do Apocalipse, verso 3. Ouvi uma grande voz vinda do trono de Deus. E ele dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o meu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E João continua olhando. Todo mal removido para sempre? Sim. Todos os inimigos destruídos? Sim. Entra no capítulo 22 do livro do Apocalipse, verso 1, está escrito: então me mostrou o rio da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, em ambas as margens do rio, estava que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão a sua face, e na sua testa estará o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz, nem de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e reinarão com ele para todo sempre. Aleluia! A Liga das Nações nunca fará isso, a ONU nunca fará isso, os sistemas nunca farão isto, mas Jesus fez isto. Ele disse: vinde a mim, quem entrar por mim salvar-se.
graça! Os homens inventaram sistemas, monarquias, democracias, passando pelos gregos que inventaram a tal da plutocracia, que é o governo de gente melhor do que o outro. Então o bom governa o mal, o sábio governa o que não é sábio. Isso deu origem aos sistemas que foram inaugurados em 1917. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, verso 55, diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus conquistou. E isto nos leva de volta ao paraíso. Todos os que morreram sem crer nele irão para a miséria eterna. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Eu acho que eu termino com isto. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O paraíso é onde Deus está. Paraíso é onde Deus está. Se Deus está conosco, a gente vai romper. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, transborda o meu cálice. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, se você às vezes sofre porque alguém persegue, que alguém fala o que não devia falar, guarde isto. Que falem o que quiserem falar. O que vem atrás da gente é a bondade e a misericórdia. Levanta as duas mãos aí. Diga: família global. O que segue a gente é a bondade e a misericórdia do nosso Pai, nosso pastor, o nosso Senhor. A gente não tem que ter medo de nada. Deus nos levantou, ungiu, preparou a mesa, e agora a gente vai pregando, e a palavra de Deus vai seguindo. Assembleano é um povo esquisito. Eu sou assembleano. Vocês viram que eu vim vestido de assembleano.
Eu amo a Assembleia de Deus, a minha igreja. Sou filho dela. Nós temos um inário lá. A gente dá o nome desse inário de harpa cristã. Tem muitas coisas bonitas lá. Uma delas está sob o número 87 do nosso inário, que diz assim: Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo, meu mestre, verás. Um dia, Deus fechou o caminho da árvore da vida, por absoluta misericórdia, só por misericórdia, porque o interesse de Deus em nós é para toda a eternidade. A vida aqui é muito curta. Quando eu tinha 18 anos, eu achava que um homem de 40 era um coroa. Hoje, eu olho para um de 70 e diz: está na flor da idade. A vida aqui é muito curta, passa rápido, e o interesse de Deus em nós é por toda a eternidade. Então, se Ele deixasse o homem assumir a árvore da vida em pecado, ficaríamos para toda a eternidade separados dele. Mas Jesus cumpriu as exigências da espada flamejante, passou pelo querubim, sofreu na sua carne todo o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas feridas dele nós fomos sarados. Aleluia, aleluia, aleluia. E agora ele diz assim: quer vir, venha. Tem momentos difíceis? Claro que tem. Pastor Lincoln citou um desses que eu anotei para dizer a vocês. Isaías 43, 2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, não te submergirás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Má notícia: tem que passar. Boa notícia: não vamos passar sozinho. Deus abençoe. Pastor, receba aqui o... Vem cá receber. Queria chamar o pastor Deiró aqui. Vai receber um mimo da nossa igreja. Que palavra abençoada. Quantos foram abençoados nessa... A gente não cansa, né? Quem ficaria aqui ouvindo aqui até o final da tarde? Pastor, receba com muito carinho. É uma lembrança de nossa igreja, família global. Deus abençoe no nome de Jesus. Pastor Deiró, ele ministrando para os seus obreiros, ele não sabe o quanto ele tem abençoado a família global, porque tudo que eu recebo lá, eu trago para cá e passo para os pastores, para os irmãos. Que Deus abençoe. Logo após eu vou apresentar o pastor Rocco, chegou também. Que Deus abençoe. Aplauda Jesus pela vida do pastor Deiró. Que grande bênção